Sacristia. Não, pode ser. Pode ser. Sim, sim. Deu? Está aberta a sessão ordinária deste dia 29 de julho de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 26 de 2019, da sessão ordinária do dia 22 de julho de 2019. Ata de número 26, 2019. Aos 22 dias do mês de julho de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nessa cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Pradio Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 25, 2019, da sessão ordinária do dia 15 de julho de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos seguintes ofícios: número 14, 2019, oriundo do Conselho Tutelar, e número 9 de 2019, oriundo da Escola João Simões Lopes Neto. O vereador Marlon fez uso da tribuna. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu por início a ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 13, 2019, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, a senhora presidente colocou em discussão e votação o referido projeto de lei. O vereador Marlon pediu vistas do projeto. Sendo concedida imediatamente, em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei da mensagem número 14, 2019, o qual, após delido, foi encaminhado às comissões permanentes para os devidos pareceres. Os vereadores Arlete e Vilma utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de julho de 2019, às 15 horas. Para constar, pediu que se elaborasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões em 22 de julho de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furo, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Passo a presidência ao vereador Gilson, vice-presidente, para fazer uso da tribuna. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, pessoal do Facebook que nos assiste, os funcionários da casa. Hoje eu venho na tribuna para comunicar, fazer o comunicado que o deputado Daniel Treziciak, do PSDB, esteve no nosso município na sexta-feira. Alguns já devem ter visto no Facebook que eu publiquei, mas quem ainda não sabe, ele veio para uma reunião do partido, do PSDB, e também com uma notícia de uma emenda, de 500 mil e uma outra de 400 mil. 500 mil para 250 para agricultura, onde será usado para equipamento, compra de equipamentos e agrícola, e os outros 250 mil para a área da saúde, no custeio da atenção básica. Então, e mais 400 mil também
para a pavimentação da Avenida Arthur Lange. Hoje pela manhã, ele veio de novo a Turuçu, onde a gente foi ver essa rua, né, que seria pavimentada. A gente fez uma visita, né, passamos nas ruas e para saber a destinação dessa pavimentação. Ele foi conhecer. Então, eu tenho muito que agradecer a ele. Você me dá uma parte antes de encerrar? Sim, vereador, pode falar. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, os colegas vereadores pela conquista desta emenda parlamentar, destas emendas parlamentares. Isso é de grande valia para o município, né? Quem tem a ganhar é o município, não é o PSDB, não é o PDT, não é o MDB, não é o PP, é todos nós que vamos, né, que pretendemos morar por muitos anos em Turuçu, né, que amanhã ou depois já não estaremos mais aqui, mas que ainda assim vamos desfrutar desse dinheiro que vem chegando através de nossos mandatos. Parabenizar ao deputado também, né, por estar cumprindo com o que ele prometeu na campanha, dizer que foi até mais rápido que esperado. Parabéns ao deputado Daniel. E gostaria de questioná-la, senhora presidente, por que não perguntar se vocês, como os, abre aspas, detentores, fecha aspas, desta emenda, já decidiram para onde vão encaminhar ela, para qual rua ou quais ruas serão utilizados o valor dessa emenda para pavimentação. Obrigado. Na verdade, a pavimentação ela já foi cadastrada para a Avenida Arthur Lange. Eu e o colega Wilson, junto com o PSDB, a gente indica para onde ela segue ali, no caso, na Avenida Arthur Lange, próxima à casa da Gessi, por ali, que é onde ela terminou. Então, a gente vai indicar, né, para seguir. O que vai dar para fazer com os 400 mil a gente não sabe, então mas a partir dali é o que a gente gostaria. Concede uma parte para mim, vereadora. Sim, colega. Senhores vereadores, vereadoras desta casa, pessoal que nos assiste pela internet, eu também, da minha parte, não podia deixar de fazer minhas felicitações pela essa verba que veio a Turuçu. Eu, em nome da minha pessoa e em nome do PSDB, parabenizo o deputado Daniel pela essa emenda, pelas duas emendas, aliás, né, que vai ser de muita importância aí para o nosso município e vai contemplar a todos, tanto como da área urbana como do pessoal do interior. Então, são as duas secretarias que vão receber essa verba e mais a pavimentação. Então, fiquemos muito agradecidos, né, pelo Daniel, pelo deputado Daniel da TV, né, pela essa emenda, por reconhecer o município de Turuçu. Obrigado. Bom, é isso então, como o vereador já disse, a gente tem muito a agradecer e esperar, né, o que vai ser feito agora. A gente vai ficar em cima para ver os 250 mil na saúde. A gente sabe que tem que ser no custeio, na atenção básica, né? A gente tem que ver o que vai ser feito, porque, na verdade, não dá para fazer compras de muita coisa na saúde, mas, mesmo assim, é um dinheiro que a gente... E na agricultura também, vai ser compra de equipamento e para a pavimentação da Avenida Arthur Lange. Muito obrigada. Sim, pode falar. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao público que nos assiste pelo Facebook. Não, vereadora, em primeiro lugar, quero te parabenizar, vocês, tu e o Gilson, os colegas, né? E o deputado, né? Daniel também. Eu acho que vai ser bom para o município, com certeza. É isso que a gente está batalhando todos, né? Para que se consiga dinheiro para melhorar o município, né? Porque hoje o dinheiro interno tá difícil, tá escasso, né? O orçamento hoje é pequeno, né? Com os gastos que tem. Então, o caminho é buscar dinheiro extra, né? Dinheiro de fora. Uma coisa que eu gostaria de falar é a respeito, você disse que tem 250 mil de custeio, né?
Esse 250 mil de custeio, ele vai ser uma emenda que ele pode ser utilizado para custear despesas do posto, né? Sim. Da rede básica. No ano passado, quando eu consegui 150 mil de verba do Kajar Nardes, deputado Kajar Nardes, eu fiz uma sugestão, porque a prefeitura, na verdade, assim, ó, é dinheiro que a prefeitura deixa de gastar, né? É um dinheiro que ela popa, né? Então eu sugeri com esse dinheiro popado que se contratasse um pediatra e coisa. E eu gostaria muito, porque assim, há uma solicitação muito grande da comunidade. Hoje tu sabe que uma ginecologista também é importante, uma psicóloga, né? Enfim, tudo, né? Mas só que, não psicóloga, psiquiatra, né? Só que são coisas que daqui a um pouco tu marca para atinir para um lugar, né? A pessoa vai lá com uma semana, 2, uma coisa que dá para esperar. Só que a questão do pediatra é uma coisa assim, a criança fica doente, ela não pode esperar, né? A criança fica doente, às vezes tu tem pequenas, né, e sabe como é que funciona, também tem. Então, assim, ó, mais uma vez, eu gostaria, com vocês, colegas, daqui um pouco conversasse com a prefeita e fazer uma sugestão, sugerir que esse dinheiro fosse investido para contratar um pediatra. Pô, já tinha aquele meio 100 mil, não sei se gastaram ou não. Então, enfim, agora vocês conseguiram 250 mil, então mais 100 do Marlon. Então, assim, ó, daqui um pouco, eu acho que tem que sobrar um dinheirinho, vamos contratar um pediatra, tio, tá? Olha... vamos, se eu não sei, o colega Wilson disse que acha que está vindo, mas assim, se caso não esteja, sugiro que vocês conversem com a prefeita e sugerir essa ideia aí, porque o pediatra é necessário para o município. Vocês não sabem como faz falta. Obrigado. Vereador Wendel, mas hoje de manhã a gente falava sobre isso, né? Que na verdade esse valor a gente não pode pagar, né, um profissional, mas que como já teve várias emendas, a do Marlon também, que foi para custeio, né, vereador? Então, que nem tu diz, tu popa do serviço do valor que seria gasto e compra outro. Então, a gente tem que conversar com a secretária agora de saúde, né, por enquanto ainda é a Daniela, para ver ginecologista, pediatra, que é uma coisa que eu não sei como é que está o andamento, se alguém sabe, se já vão contratar ou não, mas a gente não... Que bom, então. Então vamos esperar. Muito obrigada. Colega vereadora, sai de uma parte. Sim. Quero cumprimentar o senhor presidente, né? Os demais colegas vereador. Também gostaria de deixar aqui meus parabéns, né, a vocês e tudo. A gente sabe, é que nem o colega vereador Marlon estava colocando, que isso o município acaba ganhando, né? Isso é um fruto de um trabalho. Então, só para deixar os parabéns à bancada do PSDB, né, ao deputado, a importância de ter um deputado na região aqui, né, como é importante, que é do nosso lado aqui. Então, só para deixar aqui meus parabéns e que o município cada vez venha ganhar mais com isso. Obrigado. Obrigada. Entrego de volta a presidência à vereadora Vilma. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Como os pareceres ao projeto de lei da mensagem 13 de 2019 foram aprovados, na sessão ordinária do dia 22, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Os pareceres já foram, Tilene? Eu gostaria que colocasse em votação... Os pareceres? É só os pareceres agora? Não, eu estou só falando que os pareceres já foram aprovados. Então agora a gente vai colocar em votação o projeto. Sim, eu gostaria que colocasse em votação nominal, por gentileza. Sim. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a alteração da lei antes citada em seu artigo 3º para alterar o número de cargos conforme segue: denominação da categoria funcional, cargo, motorista, criar uma vaga. Em discussão. Poderia colocar... Eu vou colocar, só estou discutindo desculpa, primeiro desculpa. o artigo 1º. Se alguém quer discutir alguma Desculpa. coisa. Não. Coloca em votação, então,
Primeiramente, o vereador Wilson, está em votação o projeto, o artigo 1º. A favor. O vereador Lotar. Os nomes. Quem fala os nomes? Eu voto a favor do cargo. Senhora presidente, eu vou votar contra esse projeto, tá? Vou justificar. Primeiramente, dizer que não é nada contra o motorista. E vou justificar porque eu vou votar contra e a seguir vou votar a favor no projeto do médico. O primeiro motivo que me leva a votar contra este projeto é o ofício número 016, oriundo da Secretaria de Educação, do dia 6 de julho de 2019, onde tem o seguinte parágrafo que eu já li e vou reler. Partimos do ponto em que a administração descarta a hipótese de novos chamamentos de concursados, devido à necessidade de contenção de gastos com a referida folha de pagamento. Então, para mim, está claro. Não pode contratar porque a folha está estourada, para todos nós está claro, a folha está 57%, mas respeito o voto de cada um, assim como eu espero que respeitem o meu. E vou justificar para vocês por que eu vou votar esse projeto contra e vou votar a favor do projeto do médico. No projeto 10, oriundo do Executivo 10 de 2019, recebido nessa casa no dia 16 de maio de 2019, eu nem vou entrar no mérito do projeto, no mérito da contratação. Eu vou partir para as considerações finais, tá? Que diz o seguinte, a linha A, artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos 2 anos, nos 2 subsequentes. B. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória, ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal da sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, esse é um cargo que ficará por mais de 2 exercícios, né? Porque é um concursado. Já o médico ficará por um exercício. 1 ano e 2 meses dá um exercício só. Desta forma, não é necessária a elaboração de estimativa de impacto orçamentário financeiro nas contratações temporárias. Não é necessário, mas a gente pede, a gente quer saber, é direito nosso. Pois, em regra, não se enquadram no artigo 16, tampouco no artigo 17. Tá? Eu quero dizer para vocês que eu sou contra esse projeto, primeiramente pelo ofício encaminhado pela Secretaria de Educação, que diz, que eu vou ler novamente, partimos do ponto em que a administração descarta a hipótese de novos chamamentos de concursados devido à necessidade de contenção de gastos com a referida folha de pagamento. Para mim está claro, não pode contratar um monitor, não pode contratar um motorista, mas é minha opinião, respeito a opinião e o voto de vocês e não vou argumentar o voto de ninguém. Tá? O que eu quero dizer é que se tivessem demitido um CC ou algum outro cargo, talvez eu estaria votando a favor hoje, porque um iria substituir o outro. Quero ler também, não é nada pessoal, muito menos para vocês, uma coisa que eu li na internet e que me chamou a atenção. O homem ser, e não o homem masculino, deve ter moral, ética e ser um bom exemplo. Caso contrário, tudo o que ele fale vira-se contra si próprio, causando revolta, ojeriza e repulsa da comunidade onde habita. É autor desconhecido. Mais uma vez eu digo que não é para nenhum de vocês aqui dentro. É para pessoas que só sabem criticar, mas que não fizeram nada pelo município. Então eu acho que é muito fácil criticar quando tu não está aqui. E quando tu está, tu é o bambambam. Tá? E dizer também que vai vir muita coisa por aí, muita mentira, muita armação, mas que eu estou preparado. Estou preparado, eu tenho tudo registrado. E dizer que as pessoas também já não são mais bobas, né? Desculpe, isso não é o local, mas deixar o meu recado
bem explicado, então eu sou contrário a este artigo e aos demais. Obrigado. Em votação, então, o artigo 1º, vereador Wendel. Posso fazer um comentário? Rápido. Seria na horário de discussão, mas pode fazer. Rápido. Não, eu vou comentar depois também, né? Não, mas assim, eu só vou justificar também o meu voto. Vou dizer para vocês que, independente de qualquer situação, respeito a opinião do colega Marlon. Ele tem os motivos dele, né? Mas assim, eu vou votar favorável a esse projeto, porque assim, hoje nós estamos com déficit de motoristas. A agricultura quase não tem motorista. Inclusive hoje o pessoal remaneja, quebra galho na saúde, inclusive esse rapaz aqui está para ficar quebra galho quando não tem motorista da saúde, e é uma coisa que o município está precisando realmente. Então por isso que assim, eu estou vendo o lado do que as pessoas precisam realmente. Hoje a agricultura precisa de motorista e assim, nós estamos com um problema, tem gente às vezes dirigindo aí até que não deveria, né? Mas assim, então, pelo bem da comunidade, meu voto é favorável. Vereador Alexandre. Meu voto é favorável. Vereador da Silvio. Meu voto é a favor. Vereador Arlete. Meu voto é favorável exclusivamente porque este motorista vai para a agricultura. Vereador Gilson. Meu voto é a favor. Aprovado por maioria, então, o artigo 1º. Artigo 2º. Vereador Wilson. Artigo 2º, esta lei entra em... Seu voto. Meu voto é a favor. Desculpa, pessoal, eu errei. Artigo 2º está em discussão primeiro. Teria que colocar em discussão. Em votação, vereador Wilson. Seu voto só, seu vereador. A favor. Vereador Lotar. Meu voto é a favor. Vereador Marlon. Eu sou contrário como o primeiro. Vereador Wendel. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Silvio. A favor. Vereador Arlete. A favor. Vereador Gilson. A favor. Aprovado por maioria o artigo 2º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 13 Assim sendo, o projeto de lei de mensagem número 13 de 2019, que autoriza a alteração da Lei 379 de 2003, no artigo 3º, foi aprovado por maioria. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 14 de 2019, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 14, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou médica 40 horas para a Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 22 de julho de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Harvey, relatora. Gilson Belling Paifus, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 14, 2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 40 horas para a Secretaria de Saúde, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 22 de julho de 2019. Wilson Furo, presidente. Lothar Holz, relator. Marlon Pradio Centeno, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Autoriza a contratação em caráter temporário de excepcional interesse público de um médico ou uma médica 40 horas para a Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação é de 6 meses, renovável por igual período. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante da Lei Municipal sob número 386/2003. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes do artigo 236 caput e incisos da Lei número 386/2003. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 6º. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 14 de 2019, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um médico de 40 horas para a Secretaria de Saúde, conforme artigo 232 da Lei Municipal 386 de 2003 e artigo 37, nono da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal por um prazo de 5 minutos sem apartes? Com licença, senhora presidente, colegas vereadores. Oi. Só para colocar para vocês que eu participei de uma reunião essa semana, inclusive coloquei no grupo, vou explicar para vocês pessoalmente o que aconteceu. Na minha explanação na tribuna, nessa casa, na segunda-feira passada, dia 22, eu coloquei sobre o Conselho Tutelar, lembram? A assessora jurídica, acho que ela deve de ter assistido, pelo que eu entendi, e ela gostaria de me explicar algumas coisas que ela sentiu ou achou que eu não estava a par e que eu não estava por dentro do que eu estava falando. Aceitei numa boa, né? A gente conversou por 17 minutos no telefone e ela me convidou para essa reunião na quarta-feira. Ela me convidou. E daí eu perguntei para ela, olha, Marta, ela não vai me deixar mentir, vocês podem perguntar a ela. Eu vou, mas eu posso convidar os demais colegas vereadores? Ela disse sim, pode convidar. Foi aí que eu botei no grupo. Não era uma reunião só para mim. A vereadora Vilma ainda brincou que, cadê o convite? Né? Não foi uma reunião direcionada para mim. Ela resolveu me ligar para explicar alguma coisa que eu falei na tribuna, a respeito do Conselho Tutelar. Então, foi isso que eu coloquei, não foi uma reunião só para o vereador Marlon, a vereadora Arlete me acompanhou, e o resultado dessa reunião é que eu e a vereadora Arlete vamos amanhã conversar com a promotora de justiça, Luciara Roupe da Silveira,
porque o resultado desta reunião não teve resultados. Não foi chegado a um consenso, entendeu? Eu deixei bem claro para o pessoal do Conselho Tutelar que eu e a vereadora Arlete, a gente não estava